Segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT, o periódico científico é uma publicação seriada que se apresenta sob forma de revista, boletim, anuário e etc., editada em fascículos com designação numérica ou cronológica, em intervalos prefixados, periodicidade, por tempo indeterminado, com a colaboração, em geral, de diversas pessoas, sobre uma temática definida por uma política editorial determinada por uma comissão editorial formada por especialistas reconhecidos na área. Essa comissão editorial é encarregada de supervisionar o processo denominado revisão por pares, ou peer review em inglês, que é usado para selecionar os trabalhos que serão publicados no periódico e garantir a elevada qualidade científica da publicação. Este processo de revisão por pares é uma das características que melhor diferencia o periódico científico de qualquer outro meio de divulgação da ciência. Aqui cabe ressaltar a diferença entre periódico científico e outros tipos de publicações de divulgação científica. Por um lado, temos publicações de divulgação científica como Galileu, Super Interessante ou Ciência Hoje, que são revistas onde jornalistas redigem textos sobre trabalhos científicos que não foram realizados por eles, e em um linguajar mais simples e orientado para a sociedade em geral, e que não possui sistema de revisão por pares. Por causa disso, essas publicações não são consideradas periódicos científicos. Já periódicos como a Nature, a Biomedicine and Pharmacotherapy e a Science recebem trabalhos originais que os próprios autores realizaram, e que foram redigidos por eles e dirigidos para especialistas da área, e que possuem qualidade científica garantida por terem superado o desafio de passar pelo processo de revisão por pares para poderem ser publicados. Mas em que consiste exatamente esse processo? Vejamos como funciona. Vamos imaginar que um grupo de cientistas termina um estudo e escreve um documento relatando seus resultados na forma de um artigo. Esse artigo precisará estar redigido de acordo com as regras do periódico ao qual ele será enviado. Seguidamente, os pesquisadores enviam o artigo para a comissão editorial através do sistema online do periódico escolhido. Isso é chamado de submissão do artigo. Quando submetido, o artigo passa por uma primeira triagem, onde é verificado se o documento cumpre as regras da revista quanto ao formato e se o tema é adequado para o periódico em questão. Caso o artigo não se adeque às normas da revista ou ao tema do periódico, ele é rejeitado pela comissão editorial e retorna ao autor. Caso o artigo cumpra as regras e o tema seja de interesse para o periódico, ele passa por uma segunda triagem, onde é enviado a vários cientistas que trabalham no mesmo campo de estudo da sua pesquisa, ou seja, os pares, e que são especialistas reconhecidos na sua área de estudo. Esses revisores fazem uma análise criteriosa do artigo, analisando a relevância dos resultados e conclusões e como foi aplicado o método científico. Além dessa análise, os revisores fornecem à comissão editorial uma opinião sobre se o estudo possui o nível adequado e necessário para que ele seja publicado pelo periódico. Após esse feedback dos revisores, a comissão editorial chega a uma decisão e emite um parecer final. Esse parecer final é enviado aos autores do trabalho e, além de incluir a análise do artigo, ele apresenta a decisão final da comissão, que pode ser de aceitar a publicação imediata do trabalho, o que acontece poucas vezes, de aceitar a publicação após algumas modificações ou de rejeitar o trabalho e, por isso, o artigo ele não será publicado por esse periódico. A revisão por pares e a publicação são processos que requerem tempo e esse processo ele é altamente seletivo, mas apesar disso é um processo positivo ao trabalho ao gerar ciência de qualidade, pois após todo esse processo da revisão dos artigos, eles podem se tornar mais fortes, os revisores podem apontar lacunas no seu artigo que necessitam de maiores explicações ou de experimentos adicionais, descomplicados. Se alguma das partes do seu artigo são difíceis de entender, os revisores eles podem te avisar para que você possa corrigi-las, tornando assim a leitura mais fácil e acessível para um público-alvo maior. Afinal, se um especialista ele não consegue entender o que você fez, é improvável que um leitor em um campo diferente vai entender. Mais úteis,
Revisores também consideram a importância que o seu artigo tem para outros profissionais da sua área e fazem sugestões para melhorá-lo ou para melhor destacar isso para os leitores. Além disso, outro objetivo importante da revisão por pares é certificar-se de que os manuscritos publicados no periódico têm qualidade compatível com os objetivos do mesmo. Cabe destacar que são aceitos para publicação apenas os artigos que possuem um alto nível científico, como, por exemplo, aqueles que se apoiam em raciocínios lógicos e estudos bem concebidos, que suportam as suas afirmações através de um uso adequado da evidência seguindo um método científico e etc. A qualidade científica de qualquer documento acadêmico também inclui os aspectos éticos da escrita científica, sendo totalmente inaceitável na ciência condutas de escrita como plágio, o que será alvo de uma próxima aula. Nada simples, então, chegar até o nosso trabalho publicado na forma de um artigo científico também não vai ser. Por isso, é que uma revisão por pares ela é um mecanismo essencial no mundo científico e que diferencia o periódico científico de qualquer outra forma de divulgação, pois garante que aquele artigo que foi publicado é uma ciência de boa qualidade e que traz benefício para toda a sociedade. Assim, os periódicos científicos podem cumprir diversas funções. Dentre elas, a divulgação dos resultados de pesquisas, tanto para a comunidade científica quanto para a sociedade em geral. O fornecimento de dados para a avaliação da produção das instituições e de seus cientistas, a implementação de critérios de qualidade para a realização e divulgação da pesquisa, além de consolidar as áreas e treinar revisores e autores em análise crítica dos textos científicos. Todo periódico científico é identificado por um número internacional normalizado para publicações seriadas, ou ISSN em inglês, que é um código de 8 dígitos utilizado para o registro internacional único e intransferível de cada periódico científico. Assim como você é identificado por um RG, isto é, um número único somente seu, cada periódico científico é identificado por um ISSN, e cada artigo científico dentro dele é identificado por um DOI, como já vimos na aula anterior. O uso do ISSN garante ao editor que seu periódico científico terá uma visibilidade qualificada, ou seja, que ele poderá ser adicionado, usado e citado pelas bases catalográficas e de bibliotecas eletrônicas ou físicas. Além disso, ele é utilizado na ordenação, catalogação, empréstimo entre bibliotecas e outras práticas. A emissão do número ela pode ocorrer tanto para periódicos disponíveis apenas eletronicamente, quanto os periódicos impressos. Caso o mesmo periódico seja publicado em ambas as mídias, são atribuídos 2 números diferentes a ele, uma para a versão impressa e o outro para a versão digital. Entendendo a importância que a revisão por pares tem para a geração de ciência de qualidade, pode-se compreender que, com o passar do tempo, os periódicos científicos tenham se tornado o principal veículo de divulgação e diálogos científicos. Isso se dá devido, em parte, à qualidade garantida pelo sistema de revisão em pares. E também por outras características, como a acessibilidade e a facilidade na procura por tópicos ou palavras-chave. Mas o que são palavras-chave em um texto ou artigo científico? Basicamente, são termos ou uma palavra ou uma frase composta por 2 ou 3 palavras, que definem ou estão relacionadas com o assunto abordado no texto. Cada autor estabelece as palavras-chave do seu artigo e essas palavras são cadastradas pelo periódico em bases de dados quando o artigo é publicado. A importância dessas palavras reside em que elas são usadas pelos algoritmos de procura para encontrar artigos. Por exemplo, vamos ver um dos trabalhos publicados pelo nosso grupo no periódico Neurochemistry International. Neste artigo, as palavras-chave que foram selecionadas pelos autores são publicadas no canto inferior direito, além de serem cadastradas nas bases de dados. Isso significa que quando um pesquisador de qualquer canto do mundo procurar nas bases de dados usando a palavra Amazon, por exemplo, o link para este artigo sairá na lista de resultados, como acontece quando você procura alguma coisa no Google escrevendo uma palavra.
mas as bases de dados usadas pelos cientistas são bem mais específicas que o Google e elas são chamadas de indexadores. Os indexadores são bases de dados que podem incluir periódicos científicos, livros, anais de congressos e etc. De acordo com critérios pré-estabelecidos de periodicidade, abrangência e controle de qualidade, entre outros. Reúnem um conjunto de títulos de periódicos que podem passar por um processo de seleção para garantir a sua qualidade para a comunidade científica, levando dados sobre os artigos de periódicos indexados ou ainda seus resumos aos membros dessa comunidade. Tem como função armazenamento, disseminação e divulgação da produção científica, o que efetivamente influencia na melhoria da visibilidade dos periódicos e na qualidade da comunidade científica. Os indexadores facilitam o acesso, fornecendo informações sobre os artigos originais, possibilitando ao leitor encontrá-lo por meio de dados como autor, nome do periódico, ano de publicação ou, é claro, palavras-chave, entre outros. Ei, psiu, não vai esquecer. Nesses indexadores não vamos encontrar revistas que não são periódicos científicos e, por isso, nada de Galileu, Superinteressante ou outras publicações semelhantes. O que vamos encontrar neles são periódicos científicos de alta qualidade, como Nature ou Science. Cada um desses indexadores possui critérios específicos de ingresso para periódicos. É importante ressaltar que as bases muitas vezes possuem direcionamentos e abrangências diferentes. Cabe ao leitor, a partir da sua área de interesse, saber em qual dessas bases vai pesquisar para obter a melhor informação que quer. Alguns exemplos de indexadores de abrangência multidisciplinar dentro das áreas de ciências biológicas e da saúde são o PubMed, o Cielo, o Scopus e o Web of Science. O PubMed é uma plataforma para pesquisa de publicações científicas voltada para as áreas biológicas e da saúde. Desenvolvida e mantida pelo NCBI, National Center for Biotechnology Information, na Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos, a base de dados reúne mais de 30 milhões de títulos das literaturas médica e biomédica. É um indexador público financiado pelo governo dos Estados Unidos, o que significa que qualquer pessoa pode acessar e realizar procuras de forma gratuita. Entretanto, o acesso final ao trabalho completo depende do periódico onde ele foi publicado, isto é, se tiver o acesso ao trabalho completo, liberado ou não. A página inicial deste indexador é simples e fácil de usar. Aqui você pode incluir as palavras-chave, como por exemplo, Amazon, e clicar em buscar. O indexador apresentará uma lista de artigos científicos que estabeleceram a palavra Amazon como uma das palavras-chave. Essa lista é normalmente apresentada do artigo mais atual até o mais antigo. Inclui o título, os autores, o nome do periódico, a data de publicação, páginas e o DOI. O título é um link para o artigo completo, que, como já falamos, só será possível acessar de acordo com as normas do periódico. Outro indexador de iniciativa pública é o Cielo, que é a sigla de Scientific Electronic Library Online, com mais de 400 periódicos que inclui o acesso ao texto completo dos artigos, além de outras publicações. Este indexador é a maior base de acesso aberto da América Latina. A Cielo é uma biblioteca eletrônica que abrange uma coleção selecionada de periódicos científicos brasileiros. Ela foi o resultado de uma parceria entre a FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, e a BIREME, que é o Centro Latino-Americano e do Caribe de Informações em Ciências da Saúde. Este indexador também tem uma página inicial bem simples e com opções para procurar artigos e outras publicações pelo nome do autor e palavra-chave, entre outras opções. Já entre os indexadores de iniciativa privada, podemos destacar o Web of Science, que é um dos mais antigos, incluindo periódicos científicos desde 1945. Sendo uma iniciativa privada americana, para usar este indexador é necessário pagar para a empresa dona da plataforma. Entretanto, a agência brasileira CAPES financia o acesso a este indexador para toda a comunidade acadêmica federada, denominada CAFÉ. Assim, o acesso a este indexador é liberado para os discentes e docentes de instituições federais, como vocês e eu, através do portal de periódicos CAPES e a identificação do e-mail pessoal solicitado à instituição. Daqui a pouco mostraremos como fazer isso.
Porém, cabe destacar que este indexador é um dos mais respeitados e de referência internacional, abrangendo áreas de ciências, artes e humanidades. A página inicial deste indexador também é relativamente simples e fácil de usar, permitindo a procura por tópicos e autor, entre outros. Da mesma forma que nos outros indexadores, ao colocarmos a palavra-chave Amazon, vamos obter uma lista de artigos que inclui essa palavra como palavra-chave. De forma semelhante a outros indexadores, a lista de artigos resultantes da procura será apresentada do artigo mais atual ao mais antigo, sendo identificados o título, os autores, o nome do periódico e página, entre outros dados de cada artigo. De novo, o título de cada artigo funciona como um link para o artigo completo, ao qual teremos acesso se estiver cadastrado entre os que são pagos pela CAPES. Essas características de apresentação dos resultados, lista de publicações, da mais recente à mais antiga, identificando vários dados e o título funcionam como um link para o trabalho completo. É comum entre todos os indexadores de periódicos científicos, como já estamos vendo. O último indexador que veremos é o Scopus. Igual ao Web of Science, este indexador também é de iniciativa privada, sendo seu atual dono a empresa Elsevier, uma importante editora de periódicos científicos. Este indexador é considerado o maior banco de dados internacional de resumos e publicações científicas, sendo ainda mais abrangente que outros indexadores como o Web of Science. Inclui pesquisas nas áreas de ciência, tecnologia, medicina, ciências sociais, artes e humanidades. A página inicial deste indexador permite uma fácil interação e procura por palavras-chave no título, resumo e palavras-chave, entre outras opções. Este indexador também é pago pela CAPES e pode ser acessado através do portal de periódicos com o e-mail gerado pela UFPA, como veremos a seguir. Como foi dito anteriormente, existem publicações que são pagas, mas a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES, financia o acesso à comunidade acadêmica federada, conhecida como CAFER, a qual pertencemos vocês e eu, um portal chamado Periódicos, com o objetivo de reunir materiais de pesquisa acadêmica. Esse portal funciona como uma biblioteca virtual e tem publicações não só do Brasil, mas também de outros países. Ao todo, no portal Periódicos estão incluídos 134 indexadores ou bases de dados, enciclopédias, livros, estatísticas, normas técnicas e até mesmo vídeos. A CAPES criou o portal com o propósito de ajudar os estudantes brasileiros a fazer pesquisa de forma gratuita e poder realizar as consultas de forma online. O portal é um modelo de consórcio de bibliotecas financiado pelo governo do Brasil. Mas antes de acessar o link, é preciso solicitar ao Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação, CETIC, da UFPA, a criação de um e-mail institucional. Ele servirá como um login de acesso ao portal Periódicos. Para isso, acesse seu portal do Cigaar. No canto superior direito, aparecerá a opção Abrir chamado. Ao selecionar, escolha a opção CETIC, Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação, Belém. Logo em seguida, em correio eletrônico, clique na opção Abertura, Recuperação e Fechamento de e-mail e siga todas as instruções. Então vamos imaginar que todos vocês já têm o e-mail da UFPA e gostaríamos de usar o portal Periódicos para consultar o indexador e encontrar tudo o que se sabe sobre um tema. Primeiro, acesse o portal no endereço acima. Note que quando você for acessar o portal, ainda não vai estar identificado como aluno da UFPA. Por isso, aparece como acesso livre. Para se identificar como um discente da UFPA, selecione a opção Acesso Café, localizada na parte superior da tela. Clique na barra indicada e escolha a instituição de origem, no nosso caso, a UFPA. A tela seguinte solicitará o acesso. Faça seu login com e-mail e senha de correio eletrônico feito no CETIC. A partir de então, você será identificado como parte da comunidade da UFPA e pode fazer sua pesquisa. O café possibilita várias formas de pesquisa, seja ela por assuntos, periódicos, livro ou indexadores. Caso deseje consultar um indexador específico, como por exemplo o Web of Science, selecione uma das opções Base ou Buscar Base.
A seguir, digite o nome do indexador desejado na barra de pesquisa, como por exemplo, Scopus, e selecione Enviar. Na página seguinte, aparecerá disponível a opção do indexador escolhido, sendo o nome dele um link que direcionará você diretamente à base de dados Scopus, se você clicar nele. Fazendo isso, entraremos diretamente na página da Scopus, que nos permite realizar consulta, já que seremos reconhecidos como membro de uma instituição que contratou o serviço. Se você entrar diretamente na página do Scopus através de www.scopus.com, não terá acesso aos trabalhos completos que aparecerão na lista. Vamos imaginar então que queremos saber tudo o que já foi publicado em periódicos científicos sobre a Amazônia e Mercúrio e que está incluído nesse indexador. Para isso, digitaremos duas palavras-chave, Amazon and Mercury, e clicaremos em Pesquisar ou Search. De forma semelhante a como acontece quando consultamos outros indexadores, esta base nos fornecerá uma lista de artigos ordenados do mais recente ao mais antigo, que inclui as duas palavras-chave que foram digitadas. No canto superior esquerdo, podemos identificar o número total de artigos que o indexador encontrou e as palavras usadas para realizar a consulta. Já para cada documento encontrado, o indexador apresenta o título, os autores, o ano de publicação e o nome do periódico, entre outros dados. Você pode observar que muitos dos itens aparecem identificados como CAPES-BR. Isso significa que, sendo da comunidade acadêmica identificada pela CAPES, você tem acesso a esse trabalho completo, já que a CAPES pagou para que você tivesse acesso. Se você clicar em uma dessas caixas, será direcionado para a página do periódico, onde você poderá baixar o artigo. Cabe destacar que em outros indexadores é suficiente clicar no título para ser direcionado para a página do artigo completo. Aqui podemos observar essa página do periódico Ecotoxicology Environmental Safety, onde está o artigo disponível, e o link para baixar ele. Se você clicar nele, vamos obter o artigo completo no formato PDF. Ao abrir o documento que acabamos de baixar, poderemos observar o artigo completo, onde na primeira página já aparecem os elementos pré-textuais, como o título, autores, palavras-chave e o resumo, e o primeiro elemento textual do artigo, que é a introdução. Antes de finalizar a aula de hoje, iremos fazer uma rápida revisão dos conceitos mais importantes que abordamos e que são de extrema importância no meio científico, como a definição de periódicos científicos, que se trata de um tipo de publicação seriada, sucessiva, designada numericamente e/ou cronologicamente e que possui periodicidade. Essas publicações podem ser na forma de revistas, boletins, anuários e etc. Esses periódicos, eles recebem um código de identificação, que é o ISSN, e que funciona como o RG do periódico científico. Cabe destacar uma característica bem relevante dos periódicos científicos, que é a revisão por pares, onde especialistas na área determinam se um trabalho tem suficiente qualidade para ser publicado. Este sistema garante a qualidade científica dos periódicos, sendo uma grande diferença do que acontece em qualquer outro meio de divulgação da ciência. Hoje em dia, temos inúmeros periódicos científicos de qualidade, o que causa a necessidade do uso dos indexadores para encontrar a informação. Esses indexadores são bases de dados que reúnem um conjunto de periódicos e livros, entre outras publicações, que passaram por um processo de seleção. Na aula de hoje, vimos 4 dos indexadores mais importantes na nossa área e como realizar pesquisa neles, sendo essencial que o acesso seja através da plataforma Periódicos, para poder ter acesso ao trabalho completo de cada artigo. Bom, pessoal, a aula de hoje encerra aqui e vocês podem começar a proceder a realizar os exercícios enviados e esclarecer as dúvidas. Nos vemos na próxima aula de redação de textos científicos. Até mais!